A princípio, eu só gostaria logo de informar a Vossa Excelência que a reunião do Ministério Público, a audiência pública, que estaria, né, agendada, não vai ter mais. Eu recebi uma ligação do Ministério Público, precisamente do Dr. Rui, agradecendo e pedindo desculpa a cada um dos senhores vereadores que receberam o convite, que disse que não vai dar tempo mandar para... Mas pediu para que eu passasse para Vossa Excelência, dizendo que realmente, por conta dessa pandemia, né, não vai ter mais essa reunião aqui no nosso município, essa audiência pública. Então, é bom Vossa Excelência ficar, o recado está dado. Eu gostaria só de ler aqui um ato, 179, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção de contágio pelo novo coronavírus, considerado a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde. É do TCM, do Tribunal de Contas do município. O presidente do Tribunal de Contas do município do Estado da Bahia, nos das atribuições legais e regimentais, considerando a declaração de existência de pandemia da doença Covid-19 causada pelo novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, considerando a Lei 13.979, de 6 de fevereiro, considerando as orientações emitidas pelo Ministério da Saúde, considerando a necessidade de adoção de medidas mais restritivas no ambiente de trabalho, visando a redução dos riscos de contágio do novo coronavírus causador da doença Covid-19. Resolve, artigo 1º, sem prejuízo adequado à prestação de serviços do funcionamento das unidades do tribunal, autoriza a adoção das seguintes medidas até o dia 31 de março do corrente exercício. Tá, já. Desculpa aí, viu? Suspender a realização de eventos nos espaços de uso de coletivo do auditório das salas das devidas câmaras. Suspender a realização de eventos presenciais de capacidade de treinamento, avaliando possibilidades e modalidades alternativas de transmissão, caso o evento não possa ser reprogramado para momento posterior. Priorizar, na realização dos trabalhos externos, auditorias, inspeções, a utilização de meios eletrônicos, restringindo ao estritamente indispensável a realização de reuniões presenciais. Vedar a realização de viagens a trabalho, suspender a análise de novas concessões, salvo relacionadas às atividades fiscalizatórias. Restringir ao estritamente indispensável a realização de reuniões presenciais de grupos de trabalho, comissões, comitês e assemelhados, devendo ser utilizada preferencialmente a forma de teleconferência ou outro meio eletrônico. Suspender a visitação pública e atendimento presencial do público externo para poder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico. Autorizar os membros dos servidores maiores de 60 anos ou aqueles que tenham histórico de doenças respiratórias graves, diabetes, cardiopatas, portadores de outras doenças que compõem o grupo de risco de aumento da mortalidade do Covid-19, a execução de trabalhos à distância, utilizando meios eletrônicos sob a supervisão imediata das suas chefias. Manter as sessões plenárias e da Câmara, limitando o acesso às partes interessadas e aos advogados, procuradores habilitados no processo, incluídos a pauta do dia e não ao público. Manter as sessões plenárias da Câmara, limitando o acesso de partes interessadas aos advogados. Já li. Suspender a consulta letiva odontológica realizada pelo serviço odontológico, isso é no caso de Câmara que tem. Os gestores de contratos e prestações deverão notificar as empresas contratadas com a responsabilidade dessa e altamente necessária consideração dos funcionários quanto aos riscos e a necessidade de reportar a ocorrência de sintomas de febre e tal. Como medidas profiláticas, determinar aos gestores das diversas áreas do Tribunal e das Câmaras que observem as seguintes orientações: manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas, caso já seja possível, evitar aglomeração de pessoas, sobretudo no ambiente onde não seja possível garantir ventilação natural, limpar e desinfetar a frequência de objetos e superfícies muito utilizados, membros e servidores, colaboradores e estagiários que deverão retornar à viagem do exterior do Estado do Brasil com transmissão comunitária deverão permanecer afastados das dependências do TCM pelo período de 7 dias, realizando atividades por meio de trabalho sob supervisão de chefias tal. Após esse prazo ainda, o caso de assintomático, o servidor deverá procurar o serviço médico para avaliação. Incumbe a Superintendência de Controle Externo, Superintendente de Planejamento e Gestão e ao chefe de gabinete coordenar e controlar o âmbito tal. Caso seja necessário, a presidência adotará novas medidas para evitar a propagação interna do Covid-19. Aqui é tanto para o tribunal como também para uma orientação para as câmaras. Dizer a Vossa Excelência que, em cima disso aqui, e de algumas orientações que recebemos, inclusive do Ministério Público,
Nós baixamos uma portaria aqui, portaria 03/2020, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção de contágio do coronavírus, Covid-19, considerando a classificação de pandemia da Organização Mundial da Saúde. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Andorinha, Estado da Bahia, nos usa distribuições legais e regimentais, conferido no artigo 21 do inciso 3 da linha A do regimento interno da Casa Legislativa. Considerando a declaração da existência da pandemia, considerando a lei, considerando as orientações emitidas, considerando a necessidade de adoção de medidas, resolve, sem prejuízo da adequação à prestação do serviço e do funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores, autoriza a adoção das seguintes medidas até o dia 31 de março do corrente exercício. Suspender a realização de eventos no espaço do uso coletivo, plenário ou salas da Câmara Municipal de Vereadores. Priorizar, na realização dos trabalhos externos, a utilização de meios eletrônicos, restringindo estritamente dispensável a realização de reuniões presenciais. Vedar a realização de viagens a trabalho e suspender a análise de novas concessões, salvo relacionada a atividades fiscalizatórias. Restringir extremamente indispensável a realização de reuniões presenciais de grupos de trabalho, comissões assemelhadas, devendo ser utilizado preferencialmente de forma de teleconferência ou outro meio eletrônico. Suspender a visitação pública e o atendimento presencial do público externo que pudesse ser prestado por meio de serviço eletrônico. Autorizar os membros servidores maiores de 60 anos ou aqueles que têm um histórico de doença respiratória grave, diabetes, cardiopata, portadores de outras doenças, compõem o grupo de risco de aumento de mortalidade de Covid-19, a execução do trabalho à distância, utilizando meios eletrônicos sob a supervisão imediata das suas chefias. Manter as sessões plenárias da Câmara sem a presença do público, sendo permitida a presença apenas dos vereadores, o pessoal indispensável para a sua realização. O recebimento da correspondência e entrega os protocolos de mediação serão realizados apenas portaria da Câmara de Vereadores. Todos os chefes de setores deverão adotar os meios necessários para a conscientização dos seus servidores quanto ao risco do Covid, a necessidade de reportar a ocorrência do sistema de febre, sintoma respiratório, sob pena de responsabilização administrativa em caso de omissão e consulta de prejuízo à administração pública. Com medidas profiláticas, determinar o serviço, prestador de serviço seguindo orientações. Manter o ambiente de trabalho bem ventilado, aquela mesma coisa, evitar a aglomeração de pessoas, sobretudo no ambiente onde trabalha, limpar e desinfetar. Membros, servidores e colaboradores que estiverem retornando de viagem ou de estado ou de qualquer cidade que tenha com transmissão comunitária, deverá permanecer afastados das dependências da Câmara de Vereadores pelo período de 7 dias, realizadas atividades por meio de teletrabalho, de supervisão, chefias imediatas de assintomáticos. Após este prazo, ainda é caso assintomático, o servidor deverá procurar o serviço médico para avaliação. Incumbe ao controlador interno coordenar e controlar no âmbito das respectivas áreas a aplicação do disposto nessa portaria. Caso seja necessário, a presidência adotará novas medidas para evitar a propagação interna da Covid-19. Gabinete da Presidente, 18 de março, Manuel Souza de Oliveira. O que eu quero dizer para Vossa Excelência é que quem está cumprindo aqui, né? É como o doutor Rui hoje ligou para mim e falou a mesma coisa, com relação a essa pandemia. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu sei que Vossas Excelências estão preocupados com isso, porque, como eu falei com o vereador Agnaldo Pinheiro, também um dever nosso, como representante do povo de Andorinha. Nós estamos preocupados. Falei para Vossa Excelência, já tem algumas orientações que eu passei inclusive queria vir hoje, mas eu falei que não viesse hoje, porque não tinha nada definido ainda no governo municipal. Fazer o que aqui, sem ter nada definido. Estão em reunião para ver quais são as medidas que vão tomar no município. Falei com relação aos ônibus de Garatu que estão chegando aqui. Falei com relação a esses ônibus que vem aí de Minas Gerais, né, para que haja uma vigilância. Não estou dizendo que vai proibir, mas que haja uma vigilância. E conversei com o prefeito com relação a isso, para que o governo tome algumas atitudes para que não coloque a população em risco. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos um poder. Gostaria da colaboração de Vossa Excelência com relação a isso. Se agravar, né, como diz aqui a portaria, a gente vai tomar outras medidas, se for o caso, suspender inclusive uma ou duas sessões com relação a isso, para que a gente não possa se reunir. Infelizmente tem que ser isso. É um caso grave, que muita gente às vezes não estão dando muita importância. É difícil. Quem está vendo aí, tem muito fake news, mas quem gosta de ler sites que tem responsabilidade, a gente sabe como é que está, inclusive na Itália, a preocupação, inclusive no Brasil. Tem um maluco aí, que é um presidente doido, maluco, né, um pateta, que é um doido que é bom que sai até em tudo quanto é lugar, que fica aí desdenhando dessa doença, mas a gente aqui, num município pequeno, a gente tem responsabilidade com relação a isso. Então, essas são das atitudes aqui dessa casa. Infelizmente, a gente tem que fazer assim, mas vamos rezar que seja por um período, até realmente, né, tentar. Deus defenda a gente, mas a tendência é chegar, não tem jeito, porque é o fluxo de pessoas.
né? Conversei com o secretário para ir até a FEBASA com relação a esse fluxo de carreira também, para ver o que é que se pode estar fazendo, o que a FEBASA está fazendo. A FEBASA já me lançou a cartilha, já dispensou o pessoal de 60 anos, já dispensou o pessoal do escritório, já estou sabendo, minha mulher me ligou hoje. Então, assim, já está tomando as atitudes. E nós temos que também tomar nossas atitudes, né? E eu tenho certeza que a preocupação dessa casa é de cada vereador, não só com a gente. Eu tenho um sogro que tem 98 anos, uma sogra que tem 90 anos, que eu disse a ele que eu proibi ele ontem, ficou zangado comigo, que proibi ele de ficar na porta perguntando se o povo trabalha com roupa. Falei, macho velho, vai para dentro de casa, por isso e isso, explicando, tentando explicar sobre isso para o povo mais velho. Então ele vai ter que ficar dentro de casa, porque infelizmente se chegar aqui, tu sabe como é, nós não temos de forma nenhuma, não no município de Andorinha, como na região. Hoje teve até uma reunião lá em Bonfim que me chamaram, mas eu não fui por conta dessa, muita gente, eu não vou porque eu também eu sou imunodeprimido, que chama o nome, né? Não sou 100% igual a vocês, é por isso que estou de máscara aqui. Então assim, possa ser que a portaria inclusive me dá esse direito, a portaria não é portaria, o ato do TCM, me dá esse direito de eu não vir às sessões, né? Tá aqui já, inclusive falei que até com o Ministério Público hoje, eu falei, ó, eles, não, tranquilo, já li a portaria e tudo, o ato do TCM, então eu também estou, né, incluso nessa demanda desse pessoal que está vulnerável. Então, a qualquer momento, se eu disser que eu não venha, assume a mesa e tudo, tem vice-presidente para isso, e sem nenhuma restrição pela lei, porque nós estamos aqui até o dia 31, e possa ser ainda que tenha, né, eu tenho certeza que vai ter. Com 20 dias não se resolve isso, com um mês não vai se resolver, né, não adianta. Então, é preciso que a gente tenha compreensão, como disse, que agora, cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais coisas. Então, aqui o Márcio Seno deu, não foi férias, né? Suspendeu as aulas. As escolinhas já vão suspender as aulas. O governador já suspendeu as aulas do Estado. Só era de 4 municípios ontem, mas hoje é do Estado. Era Salvador, Feira, Prado e Porto Seguro. E agora ele suspendeu total. E também nas escolas particulares. Mas não é para o pessoal ficar em casa de férias. Ficar de férias, como que para todo lugar, não. É para ficar isolado. Para que o vírus não se propague. Então todo mundo sabe disso. Né? Eu mesmo não saio de casa. Meu negócio é com o telefone aí e toda hora passando álcool no telefone, entendeu? Então eu preciso que a colaboração de Vossa Excelência, e eu tenho certeza que essa casa vai colaborar. Já mandei fazer um panfletozinho para a gente colocar nas redes sociais, né, informando a população de como evitar esse tipo de coisa, né, da Câmara mesmo. Hoje deve estar saindo já. Então assim, é preciso que a gente colabore. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, né, estão colaborando. Pedi aqui o vereador Edilson para que não sentasse aqui, a vereadora Lourdinha está gripada, disse que não viu, nem vai lá. O vereador Nilton tem atestado aqui, pediu o vereador Clécio Gregório para assumir a primeira secretaria, mas para ficar no lugar dele, porque é 1 metro de distância, vocês aí estão com 1 metro e pouco de distância já, não tem problema nenhum. Então é preciso a gente colaborar, todo mundo colaborar, porque a coisa não é fácil, né? Então, não é questão, como disse o governador, ele foi muito feliz quando ele falou que, não por questão do presidente, mas chega de negócio de política. Acho que eles lá, principalmente, que estão com o poder na mão. Chega de política, nós precisamos agir, né? Principalmente esse povo pobre, que estão aí, coitado. Principalmente esse pessoal, que a gente chama de biscateiro, que a gente chama de, como é que chama? Esses trabalhadores avulsos, né? Que ficam nas calçadas. Esse pessoal, vamos ver como, porque vai esvaziar as ruas vão esvaziar, não tem jeito. Não tem para onde correr. E vai ser agora por força da lei mesmo. Não é por conta de que ninguém... É por força da lei. Na Itália, quem pegar na rua é para pagar uma multa de R$750. Porque não é para propagar. Então, vai acontecer no Brasil, não tenha dúvida disso. Então, quanto mais a gente agir, quanto mais, eu digo, é a minha colaboração, nossa colaboração, quanto mais a gente agir, quanto mais a gente puder estar ajudar nós mesmos, né? E ao povo brasileiro e ao Brasil, para ver se a gente sai dessa pandemia que realmente só Deus, né? Já... Como diz o vereador Aguinaldo, ele é de outra religião, mas a Maria já passou na frente. Você já é outra religião, mas a gente tem que rezar muito também, porque, infelizmente, esse tipo de situação, não só, né, com a medicina, mas também com a glória de Deus, a gente consegue superar isso. Eu mesmo estou muito preocupado, porque eu tenho esse problema. Já conversei com meu médico hoje, minha médica disse, fique em casa. Perguntei se eu poderia vir, ela disse, vá de máscara, não tem problema. Falei que ia proibir, só ia ficar 9 vereadores, mais algumas pessoas, não se preocupe não. Mas fique em casa, porque você não está 100%.
Então, gostaria só de avisar Vossa Excelência com relação a isso. Sei que Vossa Excelência tem também pauta para isso, com certeza. E é preciso essa casa dar contribuição com as opiniões de Vossa Excelência, independente que sejam opiniões duras, severas, mas para cumprir mesmo, porque depois que vier, aí o bicho pega. Então nós precisamos evitar esse tipo de situação e essa casa vai colaborar para isso.